Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Vamos começar com a nossa aula já gravadinha para facilitar e a gente pode tirar mais dúvidas no decorrer da aula, né? Para quem assistiu o vídeo, a gente explanou aquele assunto do tamanho da grandeza de Deus e de quem era Jesus, o Filho primogênito, né? Criado antes, né? No princípio com Deus. E é o próprio Deus na nossa forma humana. Então, a gente teve que fazer aquilo justamente para que os irmãos possam entender o conteúdo do plano de salvação e se fidelizar na verdadeira fé. Então, vou abrir aqui o conteúdo para que os irmãos possam acompanhar junto. Aqui, vamos lá. Vamos lá, então, irmãos. A unidade 3, o plano de salvação, né? Diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É importante que os irmãos sempre estejam com esse versículo em mente, João 3,16 no coração, porque é uma passagem determinante na Bíblia, sobre o ato de amor. Imagina você pegar o seu filho e entregar por amor a toda a humanidade. A maior prova de amor é você entregar aquilo que é mais precioso para você, e todo mundo sabe o que significa um filho na vida de uma mãe e de um pai, tá? Principalmente, eu falo assim, não discriminando, né, nenhum nem outro, mas muitas vezes da mãe, porque é gerado de dentro dela. Jesus foi gerado dentro de Deus, ele é o próprio Deus, né? Então, eu estava até falando com uma pessoa agora mesmo sobre isso. Não é difícil de entender aquela passagem de João que diz que o verbo, né, no princípio era o verbo, ele estava com Deus, ele era Deus. E tudo foi feito por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez, porque ele era o próprio Deus. Antes de você ter o seu nome, né, a gente já falou sobre isso, Deus, ele já te conhecia pelo seu nome. E a sua mãe colocou o seu nome em você, e depois você se materializou, depois você nasceu. E você foi gerado de dentro dela. Então você era verbo, foi gerado e você nasceu. Então, é algo muito lindo a respeito daquilo que primeiro vai para o papel e depois ele se materializa, né? Sai do projeto. Então, é mais ou menos isso. Aqui tem um diálogo porque Cristo sofreu e morreu na cruz. É claro a gente entender que tudo tem a ver com o pecado no jardim do Éden, né? No Éden, o homem desobedece, ele quer o fruto do conhecimento, como eu mostrei para vocês lá naquele vídeo. Ele quer conhecer além do que ele pode. Lembra lá naquelas figurinhas do universo, para quem assistiu o vídeo, onde eu mostro o tamanho do universo, né, as galáxias, os planetas, e lá tem uma parte que é escura. Então, ali é uma parte que nem os anjos conhecem, né? Não conhecem. Então, o homem, ele também tem algumas coisas que ele não conhece, ele não tem acesso. E lá no jardim, o que Satanás ofereceu para Adão foi justamente isso, conhecimento. Coma para você, para os seus olhos ser abertos, né? Ele tinha todos os frutos, né? A árvore da vida, para a vida eterna, para uma vida abundante. E um fruto do conhecimento do bem e do mal, justamente para sondar o coração do homem. Adão foi lá justamente, ouve a voz de Satanás, de um líder caído celestial, né? Que provavelmente também queria conhecer esses lugares escuros e se rebelou contra Deus, por conta de um amor genuíno de Deus em proteger aquilo que ele cria, aquilo que está acessível a nós, porque esse Deus ele é muito grande, a gente não pode mensurar. Então, eu estou dando só como exemplo para vocês o que acontece, o que aconteceu lá no jardim. Deus, da onde vem o sofrimento e a cruz? Esse sofrimento, ele vem justamente essa dor, ele vem justamente da perca da eternidade quando o homem peca no Éden. Adão, ele consome um fruto, ele perde o espírito e ali nele gera a morte eterna. Então ele passa a ser carnal, ele passa a sentir dor naquele momento, né? Porque até então ele não sentia dor, ele não tinha carne e sangue, ele era um corpo glorificado, né? Tanto que ele não via nem a própria nudez, porque ele era um corpo glorificado. Então, quando Jesus vem, ele vem justamente para poder resgatar aquilo que Adão perdeu.
Então, até é falado que Jesus é o segundo Adão, né? O primeiro homem criado por Deus da terra, do pó da terra, e soprado fôlego de vida. E o segundo homem que vem em forma humana no ventre de Maria, e ele é cheio do Espírito Santo, e ele consegue vencer todas as dores que Adão adquiriu lá no jardim, através do pecado da desobediência, quando ele é expulso. Jesus, ele resgata tudo isso através da sua própria vida aqui na Terra, em obediência. Então, Adão desobedece e Jesus obedece. Adão come do fruto proibido, porque ele quer conhecimento, e Jesus, lá no deserto, quando Satanás vem e oferece tudo para ele, conhecimento, reinos, governo, tudo mais, né? Inclusive, ousa dizer para ele transformar pedra em pão, usando a autoridade, poder de Jesus. Jesus tinha tudo isso, podia dar ordens aos anjos mesmo, como ele mesmo cita Satanás, a Bíblia diz isso, e ele não ouve ele, né? Então, diferente de Adão que ouviu Satanás, Jesus não ouve Satanás. Então, Adão desobedece a Deus, Jesus obedece a Deus. Então, Jesus está fazendo o quê? Jesus está reconquistando aquilo que se perdeu, pouco a pouco, ele está reconquistando. Ele está levando, se enchendo da autoridade que foi perdida lá no jardim, né? E naquele momento que ele é expulso, então ele perde ali a glória de Deus, o contato com Deus. E aí chega um momento que Jesus, ele vai para a cruz, né? Injustamente, nem tem a respeito dele, como eu falei para vocês, chamam ele de tudo, até de Satanás. A própria igreja, né, da época, bem religiosa, estava esperando um Messias que era, sei lá, celestial, né, que viesse em esplendor e glória, como vai ser na volta de Cristo. Mas, na verdade, o plano de salvação incluía alguém justamente simples, né? Gente como a gente, porque ele vinha para nos resgatar. Então tinha que ser como eu mostrei lá naquele videozinho do YouTube que eu passei para vocês, um peixinho dentro do aquário para que pudesse ter uma conexão de mentalidade no espírito, tá? É algo bem complexo, mas se os irmãos puxar um pouquinho, vocês vão conseguir entender. Então, resumindo tudo isso, Jesus, então, ele vai resgatando tudo que foi perdido no jardim pouco a pouco, a desobediência por obediência, né? Ele passa a conquistar, então, no silêncio e na submissão e na obediência, mesmo não sabendo o que ia acontecer ali de sofrimento dele, porque ele sofreu muito. Ele podia até saber, ele não podia mensurar talvez o tamanho da dor, porque ele chega a falar, afasta de mim esse cálice se possível, mas cumpra a tua vontade. Então ali todo o tempo ele era submisso a Deus, ele ouvia a voz de Deus. Adão não, Adão ele foi ouvir justamente a voz do engano, né? De realmente querer ser alguém que ele não foi chamado para ser. Quando eu falo para vocês lá no vídeo sobre um conhecimento que o homem quer ter, que vai deixar ele cabeção, cheio de inteligência, vamos falar humana, sem sabedoria, isso é morto, porque se torna uma pessoa vazia, totalmente vazia. Ela vai querer sempre respaldar as respostas dela nela mesma, e as respostas desse mundo não estão nesse mundo. As respostas estão na criação desse mundo, né? No Criador desse mundo. Bom, vamos lá. Jesus, então, ele vai para a cruz. E muitas vezes, né, a gente já tive pergunta disso, chorei muito, Deus pôde revelar, porque Ele ama. Eu falo que quem perguntou isso, perguntou na hora certa, no dia certo, eu estava já há muito tempo clamando por algo bem, materializar algo sobre a cruz, sobre a morte de Jesus na cruz. E essa pessoa me perguntou e Deus me revelou de uma forma tremenda, assim, simples, mas tremenda. Para mim, eu entendi. Espero que os irmãos entendam. Jesus, ele foi pregado no madeiro. E se a gente parar para pensar de forma injusta, através de uma obediência, ele mesmo se entrega àquilo, né? Se a gente pegar lá no Jardim do Éden, existia várias árvores da vida, e havia uma árvore do conhecimento do bem e do mal. E essa árvore, quando ela gerou esse fruto, ela era uma árvore viva, porque ela gerava fruto. Ela não é só uma madeira, ela é uma árvore viva, ela está enraizada. E ela gerava um fruto. E esse fruto, ele não era um fruto que traria vida, ele traria morte. Foi o que aconteceu com Adão ao ingerir essa fruta. Adão, né? Agora, se a gente pegar
Jesus, então uma árvore viva que gera um fruto morto. Agora, se a gente pegar Jesus, que está sendo pregado no madeiro, madeiro nada mais é do que uma árvore morta, que não está gerando fruto nenhum, porque ela de fato morreu, a árvore está morta, né? Porque ela já tinha que cumprir o que ela cumpriu ali, nesse sentido. Então, ela prega nessa árvore sem vida o fruto verdadeiro, que é Jesus. E ali, esse Jesus, ele tem vida. Então, é como se ele transformasse aquela árvore na árvore da vida novamente, né? É algo tão espiritual, irmão, se a gente pegar, tudo para Deus tem um significado. Então, ele não faz nada por acaso, ele é justo. Então, aonde abundou o pecado, superabunda a graça. Aonde há um erro, é ali que você vai consertar. Você for ensinar um filho, alguém, se você só falar, ele não vai aprender, você precisa fazer para ele entender. Então, para você dizer assim, não pisa aí, porque aí tem um buraco, tal, se você falar, ele pode não entender, mas se você for lá abrir e mostrar, ele vai entender. E assim fez Jesus. Ele viveu tudo para nos mostrar. Ele abriu os nossos olhos, rasgar o véu que nos separava, porque nós não tínhamos o espírito de sabedoria, de entendimento, que isso foi perdido lá no jardim. Mas a Jesus a ser crucificado nesse madeiro, né? Ele por ser o fruto da vida eterna, ele faz uma ligação novamente na árvore da vida e derrama sobre a humanidade, então, o espírito novamente, aquele fôlego que foi soprado sobre o homem. Então, ali no Éden, a gente tem um homem vinculado a uma árvore viva, mas que carregava morte, no Éden. E com Jesus, no Novo Testamento, nós temos um homem, novamente, mas uma árvore morta, que Jesus, ao ser pregado nela, ele consegue dar vida. E a Bíblia diz que as coisas loucas desse mundo vão confundir as sábias, e que Deus usou o improvável para fazer aquele que é. E é por isso que nós, tão pequenininhos, fomos criados por Deus para a gente assumir um governo com o Senhor, né? Então, Deus conta conosco, nós somos sondados por isso. Então, ali é só para explicar para vocês por que Jesus Cristo sofreu e morreu na cruz. Por que a gente tem que aceitar Jesus? Eu falei para vocês no videozinho, nós temos que aceitar Jesus, porque se Deus, Jesus ele é crucificado, né? Ele vai e paga o preço. A nossa dívida foi paga. A dívida de quem? De Adão, que criou uma dívida lá no passado. Quando ele consome, ele erra. Essa dívida foi paga por Jesus, que foi morto injustamente, justamente para justificar os nossos pecados. Ele nos comprou com alto preço. Nos comprou mesmo, nós temos a herança agora. Então é como se ele pegasse ali um documento agora e falasse, olha, eu estou deixando uma herança para vocês agora, a vida eterna. Novamente, estou devolvendo vocês para o jardim. Mas para vocês assumirem isso, vocês têm que vir aqui e assinar o meu sobrenome, assinar que vocês são filhos. E aí sim vocês passam a ter a herança e a vida eterna. Então aceitar Jesus é importante. Você precisa reconhecer, ter fé e o ato de ir lá, batizar nas águas, ter uma vida de comunhão com Deus e andar em santidade. Você tem que andar em santidade. Você não vai ser perfeito. Nós somos aperfeiçoados até a volta de Cristo. Todo dia ele vai te revelar algo novo que precisa morrer em você. Mas é necessário que você persevere nisso. Se um bebê morrer, ele está salvo? Gente, precisa ter consciência para a salvação. Então, a gente tem que aceitar Jesus, mas tem que ter um entendimento. Então, se existe uma pessoa ignorante, sem conhecimento, que ainda não ouviu falar de Jesus, ou que não sabe de tudo isso, aí é com Deus, né? E ele é justo. Então, a gente também tem que ter prudência naquilo que a gente vai fazer e falar. Mas no momento que uma pessoa ela vai crescendo, tendo entendimento de bem e mal, por isso que ela conheceu o bem e o mal no Éden, ela precisa se aferrar a algo, né? E se dedicar àquilo. E aí Deus, então, ele começa a ter um plano com a sua vida em relação àquilo que você também quer ter de plano com ele. O início da história. Então, Deus cria o homem, aqui vai falar sobre a criação, o homem vivia para dar frutos, multiplicar, cuidar dos animais, estar em comunhão com Deus, e Deus entregou ao homem o domínio da terra. Adão e Eva falavam com Deus, né? Não conheciam o mal e viviam no paraíso. Aqui, quando falavam com Deus, vocês viram lá naquele videozinho que a Bíblia cita várias vezes que ninguém nunca viu a Deus, mas ele fala que ele usou o Filho, né, sempre a imagem do Filho e a presença do Filho para se manifestar na Terra. Então, vocês podem entender conforme o Espírito Santo for dizendo para vocês. Algo é muito lógico na palavra de Deus. O importante é que Jesus é Deus e quem vai ao Pai precisa ir para Ele, tá? Então, só vai ao Pai se for por Jesus e não há outro caminho. Então, eles falavam com Deus, eles não conheciam o mal e viviam no paraíso, no Éden, que é o que nós vamos viver.
a nova Jerusalém. É como se nós voltássemos para o Éden novamente, sabe? Só que com uma grande família. E a gente vai ter algo para viver com Deus muito mais superior e muito mais tremendo. Porque agora tudo já foi sondado. A terra foi sondada. O joio e o trigo foram separados. Aquele que é daquele que não é. E eu sempre digo, de que lado você está, quem você é, o que você quer, entende? E isso se você só alcança no Espírito, as coisas do Espírito se discernem no Espírito e as coisas da carne se discernem na carne. Então o homem foi criado para viver eternamente e o Senhor vai buscar a sua igreja para viver na Nova Jerusalém. O homem pecou, ou seja, caiu. É o que eu falei, o homem desobedeceu e caiu na cilada do diabo. A partir daí, então, ele conhece o mal, ele foi tirado do paraíso e foi lhe dado a dor. Trabalho para sustento, dificuldade, a terra que Deus havia dado ao homem foi entregue aos inimigos. Então, assim, tudo que depois Jesus teve que conquistar e que a gente precisa reconquistar também, porque ele fala assim, olha, vocês são agora enviados, né, para fazer obras maiores, vocês são meus representantes, embaixadores, eu fiz tudo isso para resgatar vocês e vocês são meus representantes, tanto na terra quanto nos céus. Então, é um grande chamado, isso tem que ter muita intimidade com Deus, busca com Deus, isso é todo dia. Eu falo para vocês que eu ainda estou muito longe disso, mas eu tenho buscado. Eu, minha casa, tenho tentado entender isso todos os dias. E ainda que seja nós aqui só para pregar para vocês, às vezes é isso, o seu chamado é pregar para um e aquele um vai multiplicar para 100 e aquele 100 para milhares, ou talvez você vai achar uma pessoa no caminho e aquela pessoa vai ser usada na terra toda. E isso pode acontecer. E você está ali com o seu galardão, que você cumpriu o seu chamado. O importante é você cumprir nos dons e nos talentos que Deus te deu multiplicar. Isso é bíblico, né? Você não pode guardar o talento, você precisa multiplicar o talento. Você não pode esconder a sua lâmpada, você precisa colocar ela à vista. E isso é comprar uma briga, porque Jesus, por ser assim e levar isso, ele gerou muito incômodo, muito problema, mesmo não causando mal nenhum. Pelo contrário, né? Causava bem, curava, libertava e etc. Mas ele incomodou a religiosidade, ele incomodou aquilo que estava estagnado, pronto, e ninguém queria mexer. É igual ir na casa de vó e querer mudar tudo de lugar, tá? Aquela pessoa vive anos com aquela mente, você vai lá mudar, você vai comprar briga. Então, mais ou menos assim. Sem sabedoria, isso ainda fica muito pior. Jesus tinha muita sabedoria e ainda assim foi crucificado. Então, nós temos que cumprir esse chamado entendendo que nós temos a nossa cruz para carregar. Ela não vai ser fácil. No mundo tereis aflição, mas eu estarei contigo. Então, o Senhor está conosco, é uma decisão. Se ele vier a Cristo, é a porta estreita. Nós temos que passar por ela. E porta estreita quer dizer, larga todo o lixo e passa só você. Não tem espaço para mais nada, a não ser você inteiramente entregue a ele. Aí depois aqui a gente vai falar justamente sobre Deus inicia o processo de salvação, então, né? Aqui fala que todos os homens, seres humanos, nascem do pecado, né? Nascem do pecado porque são filhos de Adão e Eva, né? Deus até vem lá com o dilúvio e a terra ser destruída, mas Noé foi a esperança, um homem que era bom, etc. Ali continuou. Foi enviado profetas, foi enviado reis, e o negócio aconteceu, mas não adiantava. Porque o povo realmente era corrompido e incapaz de gerar salvação a si mesmo, né? Então, o Filho de Deus teve que vir na Terra para nos justificar. É igual aquele vídeo que eu mandei para vocês, por isso que eu mandei o vídeo. É o peixinho tendo que pular dentro do aquário para levar para o Pai aquilo que se passa lá dentro. Foi o que Jesus fez. Ele conhece a nossa mente no nosso coração e ele leva ao Pai tudo aquilo que nós pedimos, pensamos, precisamos. Plano de salvação. Não, só aqui antes. Ó. Deus inicia o processo de salvação do homem, levando o povo de Israel para levar a glória, levantando o povo de Israel para levar a glória, que é o que ele faz até hoje. Para isso, ele implementa a lei naquela época do Velho Testamento, onde o homem, obedecendo, teria a salvação e poderia segui-lo 100%. Quando alguém do povo de Israel pecava, era necessário que matasse um cordeiro, gerasse a morte. A primeira morte foi no Éden. Quando Adão peca, ele descobre a nudez porque ele passa a ser carne, ele enxerga a sua sujeira, ele vê que ele está nu. E aí ele mata, né? Deus mata ali um cordeiro inocente, é o primeiro inocente que morre para cobrir a vergonha, a desobediência de Adão. Então a gente vê que isso já era comum desde o Éden. Então aqui a prática continuou. Para cobrir o pecado, eu vou matar e imolar o animal. Então muitos animais morriam, muito sangue inocente era derramado. E por isso a morte e o sangue. Sangue representa a vida. Se eu tirar o meu sangue do corpo, eu vou morrer. Né? E Jesus derrama todo o seu corpo para esgotar a morte e liberar a vida eterna. Isso é forte, irmãos.
A vida eterna, ela transborda. Então, o sangue, ele desce, né? Você passa a escorrer todo o seu sangue carnal e você bebe o sangue de Cristo, que ele derramou. Ele derrama o velho para colocar o novo, vinho novo, né? O corpo glorificado, que tem uma outra espécie de funcionamento orgânico do corpo, do organismo. Isso é forte, vocês têm que entender para pegar. E por isso que eu passei aquele vídeo, porque é muita informação e plano de salvação. Sem ter um embasamento, ele é vazio, ele é vago e ele não vai gerar cura e transformação no seu interior. E aí vai ser mais uma vez um povo vazio, um povo que vai cair ali na esquina, vai largar a fé por qualquer coisa, aquele que realmente quer. Né? Como semear, como aquela parábola da semeadura. Foi feito várias semeaduras, caíram em vários tipos de terra, em vários lugares. E às vezes não aguenta, sufocado, às vezes cai numa terra infrutífera porque não está afim, não quer mesmo, é uma decisão. Às vezes cai em terra boa e frutifica, então, né, entre as pedras, então, entre os espinhos, cada um tem um significado. E é por isso que é importante a gente ter a facilidade de semear numa terra boa, clarear, esclarecer as coisas para poder entrar no teu coração. E para que isso aconteça, é necessário que quem está falando também esteja vivendo isso. Então, Deus me confrontou primeiro. Muito tempo ele vem falando isso comigo. Muito tempo ele vem me confrontando. E no tempo certo ele vai liberando algumas coisas para a gente poder liberar também. De acordo com aquilo que a gente vai entendendo e vivendo. A redenção é resgatar, né? A gente falou sobre isso. Para ter uma salvação, tem que ter alguém que estava perdido. E de fato, Adão estava perdido. E Jesus, ele veio para devolver a Adão o verdadeiro caminho. Mas ele tinha que se arrepender. Ele não podia ser orgulhoso, né? E foi o que aconteceu. Através de Jesus, vem esse batismo de entendimento, que é o batismo do fogo, do Espírito Santo, para poder te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Você precisa se arrepender. E quem vai te convencer é o Espírito Santo. Homens são usados na terra, são representantes, mas você precisa fazer a sua escolha. Ele pagou o alto preço, algo adquirido, algo que foi adquirido para nós. Lembre-se, tudo sempre esteve no controle de Deus, tudo. O plano era perfeito na salvação, certo? Agora, não culpe a Deus por nada. E muito menos em colocar o fruto lá no jardim. Por que ele colocou então? Ele não é manipulador, irmão. Você quer ter um filho igual um robô? Você vai ter um filho, vai querer um robô. Você vai escrever lá, eu quero assim, 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 é para ele me amar voluntariamente, é para ele me desobedecer, é para tudo que eu fizer, ele não tem nem voz a nada, 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 nada. Não, ninguém quer um robô. Se fosse para ter um robô, um cachorro, é diferente. Você quer conquistar o amor daquela pessoa. O seu filho você quer conquistar. E o amor, gente, não é uma coisa imposta. É uma coisa conquistada. Você precisa conquistar o amor das pessoas. E essa conquista, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, não suspeita mal, não é invejoso. O amor de Coríntios 13, leiam. Ele é um amor que ele é um amor decisivo, ele é de decisão. Você precisa escolher, decidir amar. E não é um sentimento, eu amo porque é bom. Não, irmãos. Nós não merecíamos o amor de Deus, ele decidiu nos